nosso canal. Né? Nós estamos num momento que a questão política, a questão, vamos dizer assim, da relação entre a Grã-Bretanha e seus aliados europeus, ela não é tão tranquila como possa parecer, viu, pessoal? A Alemanha e a Itália, por exemplo, estão criando condições para negociar o gás russo em rublos. Aquela questão dos empecilhos que a Hungria tinha colocado em relação a não aceitar um embargo de petróleo e restrições ao gás, ela não está sozinha. A Alemanha também tem lá suas restrições, a gente sabe que a França da mesma forma, os italianos da mesma forma. Eu acredito que nesse rol, nessa situação, nessa batida, o que os turcos querem para que permitam Suécia e Finlândia na OTAN de maneira mais tranquila, mais amena, muito menos do que a saída do PKK, muito menos do que a saída do YPG ou de lideranças políticas vinculadas a partidos que os turcos julgam ter elos com essas organizações, eles querem protagonismo no fornecimento do gás e do petróleo. O protagonismo no fornecimento do gás e do petróleo. Então, isso é uma situação que tem tudo a ver com uma certa, e eu falo isso desde o início do conflito, ou, de novo, desde antes dele, tem uma certa divisão no seio da OTAN. A OTAN não vai quebrar porque a Turquia ou a Croácia eventualmente vão vetar a Suécia e a Finlândia. Não vão vetar, só vão buscar vantagens. Né? Só vão buscar vantagens. Agora, uma coisa é líquida e certa dentro desse contexto. É muito possível que as divisões elas decorram do problema do fornecimento do gás e do petróleo, porque as soluções estão sendo construídas há muito tempo. A violência contra os armênios em Nagorno-Karabakh em 2020 é parte desse processo de uma solução de substituição de fornecimento do gás russo por gás oriundo do Azerbaijão, do Kurdistão iraquiano, do Mar Cáspio, de um modo geral, em direção à Bulgária, passando por regiões, inclusive, que tem uma certa, ou uma certa não, uma absoluta necessidade de passagem pelo território turco. Então, isso está sendo construído há muito tempo. Mas é difícil construir de uma hora para outra um consenso no seio da União Europeia, porque o gás russo é muito barato e abundante. Agora, recentemente eu ouvi declarações de líderes empresariais, de líderes políticos na China, dizendo o seguinte: esses embargos que vocês estão colocando, essas restrições que vocês estão colocando à produção dos combustíveis fósseis da Rússia, petróleo, gás e tudo mais, né? Finlândia, Polônia e Bulgária já foram objeto de sanções. Está nos beneficiando. A China é um grande beneficiário, é a grande beneficiária dessa situação. Por quê? Porque eles estão comprando mais gás e mais barato. Os russos, o gás que eles deixam de fornecer à Polônia, à Bulgária, o gás que eles deixam de fornecer à Finlândia, o volume adicional que eles deixam de fornecer pelo Yamal, por exemplo, para a Alemanha, eles estão vendendo para a China, eles estão vendendo para outros países ali em direção à região oriental. E não é por acaso que, a parte esse enorme prejuízo na economia internacional, setor de grãos prejudicado, preços de petróleo e gás subindo, fertilizantes escassos, com a oferta talvez prejudicada, ou pelo menos com os preços bastante majorados. Agora, o grande ponto a ser perseguido dentro dessa equação é que, para a Rússia, também o superávit derivado da venda desses produtos dobrou ou dobrará, segundo estimativas, em 2022, em decorrência dos preços. Eles, até aqui, gente, eles não perderam mercado em termos de números absolutos e, em relação à questão dos preços, só ganharam. Os preços explodiram. E isso faz com que o superávit da balança em relação à exportação de gás e petróleo e também de fertilizantes que são oriundos da Federação Russa levem muito dinheiro para a caixa de Moscou e do presidente Putin. Tá? Isso, de alguma forma, acaba soando também como uma certa transferência de renda. Né? Acaba soando também como uma certa transferência de renda. Então, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante e que eu gostaria que vocês estivessem bastante atentos. Há uma forte especulação de que a Rússia não tem nenhuma pressa em terminar esse conflito. Mas eu sempre alerto também, como um contraponto, que as estruturas de poder na Rússia devem estar bastante alertas, uma vez que todo esse processo do Euromaidan, da Revolução de Veludo na Armênia, da Praça Tahrir no Egito, do 20 centavos no Brasil,
Essas estruturas, elas são muito poderosas e elas têm capilaridade no mundo, com ONGs, com think tanks, com organizações não governamentais, com grandes mídias hegemônicas, e eles têm um processo, eu vou ser muito franco, eles têm um processo. Um grande abraço ao Rudimar Souza, muito obrigado pelo superchat, que seu exemplo seja seguido por aqueles que possam e queiram. O grande ponto que você tem aí, pessoal, e eu acho que é uma situação que precisa ser bastante bem observada, é que estas forças, elas têm uma máquina, eu sempre digo isso nas conversas com especialistas de dentro e de fora do Brasil, eles têm uma máquina muito bem azeitada para solapar os governos por dentro, as estruturas de governo por dentro. Quando você percebe, eles já agiram de uma forma tão eficaz que a própria estrutura de governo não consegue reagir a qualquer tipo de primavera, de revolução colorida, né, como foi instituída em várias ex-repúblicas soviéticas, na África do Magrebe, no sudoeste da Ásia, como a gente está vendo isso há muito tempo.